Bom dia, galera! Espero que vocês estejam bem. Então, a gente tá aqui hoje para começar, né, as nossas aulas aqui no Google Classroom. Eu acredito que aqui vai ficar bem mais tranquilo, né, da gente se organizar. Então, vamos ao que interessa. Então, vocês já devem ter percebido desde segunda-feira que as aulas que estão sendo dadas para vocês estão com temas, né? Então, o eixo norteador de toda essa semana é identidade e autonomia. Todos os professores estão trabalhando com algo que tem a ver com isso, dentro de suas disciplinas, tá? No meu caso, eu vou trabalhar algo que a gente já começou em sala de aula, que é história e identidade, tá certo? Então, hoje a gente vai focar nessa relação entre história e identidade, especificamente identidade humana, tá? E para fortalecer essa ideia, a gente vai estudar o primeiro período histórico, que vocês devem lembrar, espero, né? Lembrem lá da linha do tempo, da aula passada, né? Daquela aula que ainda foi pelo WhatsApp e tal, que é o período da pré-história, certo? Então, vamos começar. A nossa primeira discussão, inclusive a gente já falou um pouquinho sobre isso em aula, né? É como a história contribui para a gente formar a nossa identidade, certo? Então veja, a história pode ser comparada ao quê? Pode ser comparada a uma memória coletiva, né? Uma memória coletiva no sentido da memória da nossa espécie, da espécie que a gente faz parte, ou seja, da espécie humana. Então, no final das contas, se eu domino a história da humanidade, eu tenho uma identidade fortalecida acerca do que é fazer parte da espécie humana. Então, veja, eu coloquei aqui essas imagenzinhas para ilustrar isso, tá certo? Então, a memória, né? No caso da história, ela é uma memória coletiva, né? Não é uma memória somente de uma pessoa, né? É uma memória do coletivo. Uma memória que foi escrita, né, que é estudada e foi escrita e é escrita, né, e que ajuda cada um de nós a formar a nossa identidade, tanto a nossa identidade individual, enquanto indivíduo, quanto a nossa identidade coletiva, enquanto partícipe, enquanto parte da espécie humana, tá certo? Então, galera, a ideia desse conteúdo de hoje, dessa nossa conversa de hoje, é que você fortaleça sua identidade enquanto ser humano, tá certo? É que você perceba como a história, ela tem esse poder de fazer com que você compreenda de fato qual é o seu lugar no mundo, tá certo? Então, por isso que a gente vai começar falando justamente de quê? Da origem, tá? Então, uma das coisas primeiras que a gente se pergunta, né? Quando a gente, por exemplo, vamos falar da nossa identidade individual, né? Quem sou eu? Uma das primeiras coisas que a gente deve se pergunta, né? Quando a gente pensa sobre quem a gente é a nossa origem. Quem é a nossa mãe, quem é o nosso pai, de onde a gente veio. Então, no sentido da nossa identidade coletiva enquanto espécie humana, a gente faz o mesmo tipo de pergunta. Qual é a nossa origem? De onde a gente veio, tá? E é para isso que esse conteúdo de pré-história vai servir, para você entender qual é a tua origem enquanto espécie, tá certo? Quem foram teus ancestrais? Porque antes de você estar aqui, meu amigo, foram milhões e milhões de anos de história que já existia ser humano, tá? Então você é parte disso, é parte dessa espécie, beleza? Então vamos começar. Primeira coisa é o seguinte: existem duas teorias sobre a origem da gente, a origem dos seres humanos. Existe uma teoria chamada criacionista, que é uma teoria ligada ao quê? Ligada à ideia de que todos nós e tudo que existe foi criado por um ser divino, por Deus, certo? Essa teoria é uma teoria baseada na Bíblia, principalmente, né, em Gênesis, e é uma teoria que não tem embasamento científico, porque não há provas disso. Está tudo muito baseado na fé de cada um, né? Na fé religiosa de cada um. Existe uma outra teoria que é ligada à ciência, que é a teoria do evolucionismo, que teve como criador esse carinha barbudinho aqui, que é
o seu nome era Charles Darwin, né? Ele viveu no século XIX e ele foi um biólogo que, estudando, né, sobre as espécies, não só humanas, né, mas animais como um todo, começou a perceber que havia uma evolução, né, que na verdade as espécies que existem hoje foram uma evolução de organismos mais primitivos que existiram antes. Por isso, teoria da evolução. Como é que essa teoria da evolução se aplica para a gente entender a nossa origem? Porque, olha, gente, tudo bem, você pode pensar assim, professor, mas eu acredito que foi Deus que criou tudo, certo? Beleza. Não tem problema, isso aí é uma questão pessoal de cada um. Mas na escola, né, a gente está falando de ciência. E a ciência diz que o nosso surgimento está relacionado à teoria da evolução. Cuidado nesse momento, porque tem gente que viaja dizendo que a teoria da evolução diz que a gente veio do macaco. Aí sempre tem aquela pessoa que vai dizer, epa, peraí, eu não vim do macaco não, né? Porque vai achar que isso é uma desonra, né? Mas veja, a teoria da evolução não diz que a gente veio do macaco. Diz basicamente que nós, aqui ó, hominídeos, nós somos parte, né, dessa família de hominídeos, que nós todos viemos dos primatas, né? Ou seja, de seres parecidos com macacos. Então, na verdade, não é que a gente veio do macaco, é que a gente é descendente, assim como os macacos, né, de primatas, certo? Então, aqui todas essas espécies que você está vendo aqui, ó, são primatas. E todos eles tiveram um ascendente, um ancestral em comum. Em algum momento na evolução, a gente se separou, né? E foi ocorrendo uma evolução, vamos dizer assim, separado. Ok? Então, veja. Se a gente fosse falar aqui de biologia mais fortemente, a gente diria o quê? Que nós, aqui ó, hominídeos, certo? Somos todos esses aqui que estão aparecendo nessa parte da árvorezinha, certo? Aqui nessa outra imagem fica um pouquinho mais fácil da gente entender. Todos esses seres aqui que estão aparecendo são da mesma família que a nossa, são hominídeos, mas ainda não são seres humanos como nós, tá? O primeiro hominídeo, né, o mais famoso que se tem notícia, é o Australopiteco, certo? Ele surgiu possivelmente há aproximadamente 3,5 milhões de anos, certo? Posteriormente surgiu o Homo habilis. Depois, aí perceba, aqui a gente já tem a palavrinha homo, significa que faz parte do mesmo gênero da nossa espécie, então vai se aproximando da nossa espécie, certo? Então, Homo habilis, com esse nome justamente porque já tinha mais habilidade para fabricar ferramentas. O Homo erectus, por causa da melhora da posição ereta, né, que é uma coisa que nos caracteriza enquanto espécie, né, enquanto hominídeo, essa questão da posição ereta, assim como a bipedia. O que é a bipedia? É andar sobre duas pernas. Isso é uma coisa que caracteriza os hominídeos como um todo, né? Se você for pesquisar na internet o que é um hominídeo, né, uma das coisas que vai aparecer é justamente isso. Hominídeo é uma espécie de primata que anda sobre duas pernas, que é bípede. E aí, só uma curiosidadezinha. Vamos pensar nesses nossos ancestrais vivendo em selvas, né? Eu não sei se vocês já viram, né, em algum documentário, as savanas africanas, né, que tinham uns tipos de matos altos, né? E perceba, a questão da bipedia era uma questão até melhor para a nossa evolução, para a nossa sobrevivência. Então, não foi à toa que essa característica da bipedia, de ficar ereto, de ficar em pé, foi ficando, né, para as várias espécies que foram evoluindo. Foi porque, ora, imagina que você está numa selva com matos altos, né, na savana africana, que é onde vai surgir, inclusive, a nossa espécie, o Homo sapiens, né, no continente africano. E aí existe lá predadores super perigosos, como o tigre-dente de sabre, por exemplo. E aí, o que seria melhor? Você numa posição quadrúpede, né, de 4,
ou você numa posição bípede? Pense aí, seria melhor você ereto, com a visão melhor, ou quadrúpede com a visão menor? Então, observe que essa questão da bipedia está diretamente relacionada com a nossa própria evolução, com a nossa própria melhor adaptação ao ambiente para sobreviver, tá certo? E é isso um pouquinho do que a teoria da evolução fala, tá bom? Então, cada vez mais, né, os arqueólogos, os paleontólogos descobriram, na verdade, gente, fósseis, né, dessas espécies aqui, por isso que a gente sabe da existência deles e mais ou menos qual era a diferença entre eles, tá certo? Então, uma coisa massa que é interessante é o seguinte: o Homo neandertal é muito próximo do Homo sapiens. Inclusive, se você observar, você vai ver que a gente conviveu, a nossa espécie conviveu com o Homo neanderthalensis, ou Homem neandertal. Uma coisa que diferenciava a gente dos neandertais, e que é algo que vai favorecer muito a nossa sobrevivência, né? E por que a gente sobreviveu e não outros hominídeos sobreviveram, é a questão, ó, que eu coloquei aqui para vocês, é a questão da fala, né? A fala foi essencial para a gente ter sucesso nessa evolução, para a gente sobreviver. Por quê? Porque a fala facilita o quê? A comunicação. Você consegue fazer caçadas, você consegue combinar caçadas, você consegue passar sabedoria para as outras gerações de uma forma mais simples, para as crianças, enfim. Então, observe que a fala, que é algo específico da nossa espécie, que é o Homo sapiens, foi algo que nos diferenciou e foi algo que fez com que a gente sobrevivesse, né? E as outras espécies de hominídeos não sobrevivessem, né? Acabaram ficando literalmente no passado, né? O Homo sapiens também se destacou pela sua inteligência, o nosso cérebro é maior do que os outros hominídeos, né? E isso também possibilitou que a gente se adaptasse melhor, certo? É importante lembrar o quê? Que a pré-história ela está ligada ao aparecimento dos primeiros hominídeos, tá? Então, a gente vai ver que vocês já devem ter visto, na verdade, no resumo, eu coloquei lá. Como a pré-história é um período muito longo, adivinha o que foi que os historiadores fizeram? Dividiram ele para a gente entender melhor. Então, nesses períodos, paleolítico, neolítico e idade dos metais, que eu coloquei aqui para vocês, paleolítico, neolítico e idade dos metais, a gente está falando, principalmente aqui no Paleolítico, a gente está falando da convivência de vários hominídeos diferentes, né? Porque, 6 milhões de anos até 10 milhões de Cristo. Então, significa que existiram australopitecos, existiu o Homo erectus, né? E assim por diante, até chegar no momento em que existiu tanto o Neandertal quanto a nossa espécie, né, que conviveram durante alguns milhares de anos, né, até o Homo Neandertal ser extinto e a gente, né, ter sobrevivido até hoje, tá certo? Então, vamos começar agora a entender como é que a nossa espécie, como é que esses nossos ancestrais viveram ao longo desse primeiro período da história, que é a pré-história, tá certo? Então, são 3 os períodos: paleolítico, neolítico e idade dos metais, né? Essas datas, gente, são aproximadas, tá? Quando vocês forem pesquisar na internet, se vocês forem aprofundar os estudos, vocês vão ver que tem gente que tem resumo que coloca há 3 milhões de anos, há 4 milhões de anos. Então, isso aqui é muito flexível, né? Até porque imagine que amanhã, o que é possível, inclusive, um paleontólogo descobre um fóssil de um hominídeo de mais de 6 milhões de anos. E aí, essa datinha aqui já vai ser alterada, entendeu? Então, por isso que a gente coloca aqui uma data aproximada, certo? Então, o Paleolítico, ele vai, na verdade, aí do surgimento dos primeiros hominídeos, os próprios ancestrais do Homo sapiens, da nossa espécie, até 10 mil anos antes de Cristo. O Neolítico vai de 10 milhões de Cristo a 5 milhões de Cristo e a Idade dos Metais de 5 milhões de Cristo até 3.500 a.C., que é aproximadamente a data da invenção da escrita. Lembrando, isso aqui é o quê? Um marco histórico para o fim da pré-história, beleza? Então vamos lá, vamos perceber aí algumas características desses períodos. Primeiro período, Paleolítico. Nesse período, os hominídeos que viveram, né, nesse momento, inclusive
posteriormente à nossa espécie, eram nômades, ou seja, eles não tinham um lugar fixo de viver. Por quê? Porque eles sobreviviam da caça e da coleta. Caçadores e coletores. Então, se eles eram caçadores e coletores, eles acabavam estando o tempo todo em movimento atrás de alimento, certo? Era uma sociedade sem classes, né? Não havia diferença, obviamente, de classe. Uma conquista muito importante é que o controle do fogo, né, o domínio do fogo, isso é algo genial, né? Imagine que você está num ambiente selvagem, né? E uma das coisas básicas é você ter fogo. Primeiro, para te aquecer. Segundo, para espantar animais, né? Que seriam perigosos, predadores perigosos, né? Para cozinhar. Então, o fogo vai ser algo que vai ser transformador na forma como os nossos ancestrais viviam, né? Então, vai ser algo que realmente vai transformar a forma como eles viviam, né? Os primeiros instrumentos, primeiras ferramentas que os nossos ancestrais hominídeos, né? E o próprio Homo sapiens depois vai desenvolver são instrumentos de madeira, pedra e ossos, certo? São ainda instrumentos bastante toscos, rústicos, né? Porque eram ferramentas para uma coisa prática, né? Não havia, vamos dizer assim, cuidado em fazer coisas muito bem talhadas, né? Então, eram ferramentas ainda bem rústicas, tá certo? Uma coisa interessante que vai começar a aparecer aqui, e a gente sabe disso graças a estatuetas encontradas, é os primeiros rituais, primeiras crenças, primeiros enterros. Então a gente vai vendo que aqui os nossos ancestrais vão começando a criar uma ideia de simbologia, né? Uma ideia que é obviamente uma coisa que nos define, né, enquanto ser humano até hoje, que é essa ideia de acreditar em algo, de representar as coisas com imagens, né? Então, veja aí, é interessante, né, a gente observar que apesar da gente estar falando de uma galerinha que viveu há 5 milhões de anos, nós estamos falando da nossa espécie, né? Nós estamos falando dos nossos ancestrais. Então, a gente já vê aqui, obviamente, coisas muito semelhantes a nós, né? No final das contas, a forma como a gente vive, do que a gente acredita, enfim. Essa estatueta aqui é chamada Vênus de Willendorf. É o que vocês estão vendo mesmo, uma mulher bem cheinha, né? Por quê? Porque nesse período a mulher era vista como um símbolo de fertilidade. Era praticamente um ser mágico que de repente aparecia com um barrigão e dali saía uma criança, né? Eles ainda não entendiam nessa fase o papel do homem, né, na reprodução humana. Então, a mulher era vista realmente como um ser mágico. Então, é muito provável que existisse, inclusive, um culto ao feminino na pré-história, principalmente durante o Paleolítico, certo? Infelizmente, a posição feminina vai mudar durante a pré-história, né? A gente vai perder um pouco dessa... Nós meninas, né? Vamos perder um pouco dessa representatividade, principalmente quando a gente vai ter aí a sedentarização, que é o que acontece justamente no próximo período que a gente vai falar agora, certo? Então, o próximo período é o período do Neolítico. Esse é um período que a gente já está falando somente de Homo sapiens, da nossa espécie. O ser humano, o Homo sapiens, que é a nossa espécie de até hoje, né? Então, a partir de 10 mil a.C., só existia gente de hominídeo, não existiam mais os outros hominídeos que a gente viu que ou existiram ou conviveram durante o Paleolítico. Aqui a gente está falando só da nossa espécie mesmo, tá certo? Então, veja, aqui nós vamos ter alguns avanços absurdos que vão transformar totalmente a forma como os nossos ancestrais viveram. Eu dou destaque principalmente para o domínio da agricultura. Inclusive, há um historiador que chama isso de revolução agrícola.
né? Veja, ele chama de revolução agrícola. Por quê? Porque aí ele entende que houve realmente uma transformação na forma de organização do ser humano. Veja, a partir do domínio da agricultura, o ser humano se sedentariza, ou seja, se fixa em um lugar, né? É isso que a gente está chamando de sedentarismo, não é o fato de você ficar preguiçoso sem querer fazer atividade física, não, tá? É o contrário de nomadismo, né? Que é não ter um lugar fixo, certo? Com o domínio da agricultura e o sedentarismo, vem a questão da formação de tribos, né? Então, vai haver um aumento aí da organização de pessoas juntas, né? Por quê? Porque você vai precisar de mais pessoas para a agricultura e você vai ter mais alimento para poder sustentar uma população maior, certo? Outra coisa bem legal é a questão da domesticação de animais, que eu acho massa de falar. Por quê? Porque aqui está uma das explicações para os perrengues que nós mulheres vamos começar a passar a partir do Neolítico. Veja só, lembra que eu falei que no Paleolítico, muito provavelmente, a gente era vista como deusas, praticamente, certo? No Neolítico isso vai mudar. Por quê? Com a domesticação de animais, os nossos ancestrais começaram a perceber que se colocava uma cabritinha, uma ovelhinha, sozinha, né? Ou seja, vamos lá, nós domesticamos 10 cabritinhas, né? E deixamos lá no cercadinho delas, certo? Se não houvesse a presença do bode, né? Ou seja, se não houvesse a presença do macho, não haveria reprodução. Eles começaram a perceber isso, olha. Quando a gente coloca suas cabritinhas lá, não ocorre reprodução, não há, né, o aparecimento de novos seres, né? Mas quando a gente coloca um macho, isso muda. Então, veja, começou a se perceber a participação masculina na reprodução. E a partir daí, aquela ideia da mulher como ser praticamente macho vai cair por terra. E aí, isso vai começar também a afetar a forma de organização da nossa espécie, né? Principalmente porque outra coisa também vai acontecendo, né? Cada vez mais, que é a ideia, né? Não aqui no Neolítico especificamente, mas depois, que é a ideia de eu deixar as coisas para o meu filho. E aí eu precisar, né? O homem precisar ou querer saber se o filho era seu, né? Então a ideia da questão da posse da mulher, né? Que é uma ideia que infelizmente nos traz muitos problemas com essa questão do homem, né, a entender que a mulher é uma posse dele. Felizmente é uma ideia pré-histórica, né? Já devia ter sido já devia ter caído por terra há muito tempo, mas a gente vai na luta. Então, com essa domesticação de animais ocorre todas essas transformações, além da coisa prática, né, de você ter carne, leite, né, pele, de uma forma mais fácil, que vai tudo isso facilitando mais a vida, né, dos seres humanos. Outra coisa bem interessante que a gente vai ter aqui é que a nossa espécie vai começar a produzir cerâmica, tecido, ferramentas mais bem feitas. Por quê, gente? Muito simples. Se agora a gente tem alimento relativamente garantido com a agricultura, há espaço para quê? Há espaço para algumas pessoas se especializarem na produção de algum tipo de utensílio, como vasos de cerâmica para guardar os grãos, vasos de cerâmica para guardar leite, enfim. Então, observe que a questão da agricultura é um negócio crucial, né, para a gente entender como a nossa espécie virou o que é hoje. Eu diria que isso aqui é um ponto de ruptura para a gente ser o que nós somos hoje enquanto espécie, né? O último período da pré-história é o chamado Idade dos Metais. E aí, galera, não tem muito segredo. Aqui, os seres humanos continuam, né? Continuam sedentarizados, cada vez mais organizados. Surgem, inclusive, as primeiras vilas, né? Ou seja, povoados, né? Entre aspas, maiores, com mais gente. E aí, uma coisa bem interessante é
que com o domínio da metalurgia, você também vai ter um impacto na agricultura. E aí a possibilidade de ter mais gente, da população aumentar, porque tem comida para todo mundo, certo? Então, a metalurgia, que é justamente a técnica, né, de produzir, de mexer com metal, vai ser muito transformador também, tá? Então, a idade dos metais está ligada a isso, a mudança aí na forma de produzir ferramentas. Se antes ainda se trabalhava com ferramentas de pedra, na idade dos metais você vai ter uma produção com ferramentas de metal, principalmente aí cobre, bronze e ferro, né? O ferro vai ser o último na idade dos metais a ser dominado, porque era uma técnica mais complexa para mexer com ferro, porque ele era mais resistente e tal. Então, mas o que é interessante a gente perceber? Que graças ao desenvolvimento de ferramentas de metal, você vai ter instrumentos mais resistentes para a agricultura, por exemplo, enxadas, né? E isso vai significar uma transformação, uma revolução na própria agricultura. Por isso que a idade dos metais é essencial para a gente ter o início do desenvolvimento de grandes civilizações, ou seja, de civilizações mais complexas, maiores, com mais gente, tá bom? Então, galera, esses são os 3 períodos, né, da pré-história. Mas eu queria que vocês lembrassem da nossa questão inicial. E aí, se identificou com nossos ancestrais, fortaleceu sua identidade enquanto humano, tá? A ideia é que você, durante todo esse percurso pela pré-história, preste atenção nessas coisas, tá? A gente tá falando da nossa origem, né? A gente tá falando do nosso passado que permite sermos o que somos hoje, né? E aí eu ainda queria perguntar umas outras coisinhas para vocês. Será que os nossos ancestrais, tanto os hominídeos de outras espécies, quanto quanto a nossa própria espécie humana, né? O Homo sapiens, a partir do momento que passou a existir, será que eram tão diferentes de nós, né? Eu acho que não. De várias maneiras precisavam das mesmas coisas que a gente precisa hoje para sobreviver. O que nos une? O que permanece? O que permanece inalterado? Eu diria que uma coisa que é significativa para a nossa identidade enquanto ser humano é isso aqui, ó. A nossa capacidade de inventar, a nossa criatividade. Observe que desde que a gente estava falando dos hominídeos, mesmo sem ser Homo sapiens, a gente falou de invenções, de ferramentas, né? Então observe que uma coisa muito característica da nossa espécie é essa capacidade de inventar coisas. Olha ao teu redor aí, tudo que está ao teu redor foi alvo da invenção de algum ser humano, né? Então a gente tem essa capacidade de olhar ao nosso redor e tentar facilitar a forma como a gente vive, né? Tudo que a gente cria, basicamente, tem essa intenção, facilitar a nossa existência, né? Deixar a nossa vida mais fácil, facilitar a comunicação, né? Facilitar a nossa vida no sentido da gente ter algo mais prático, por exemplo, para iluminar a noite, né? Facilitar os transportes, né? Fazer com que a gente voe igual pássaro, né? Então, veja, é algo que caracteriza muito fortemente a nossa espécie, é essa capacidade de inventar, de criar, né? E eu acho que isso é algo bem interessante que a gente poderia falar que nos caracteriza enquanto espécie. Belezinha? Galera, essa aula foi para isso, foi para você conhecer a pré-história, mas foi para além disso, para você pensar, questionar, refletir sobre como a história fortalece a tua identidade, como a história fortalece a nossa identidade enquanto ser humano. A gente só vai fortalecer essa identidade se a gente entender essa origem. Então, por isso, a gente fez esse percurso agora pela pré-história. Esses passinhos que a gente deu aí foi justamente não só para conhecer a pré-história em si, caracterizar ela, saber cada característica, mas para a gente olhar para trás, para os nossos ancestrais e ver que onde a gente está foi fruto de uma longa caminhada de milhões de anos,
né? E isso tudo ajuda a formar a nossa identidade enquanto espécie humana. Belezinha, galera? É isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Arrasem agora no quiz, tá certo? E até a próxima aula. Cheirinho pra vocês.